O destino, às vezes, tece seus fios de maneiras tortuosas e inesperadas. Para Elisa Santos, uma jovem de 18 anos cuja vida fora marcada pela perda e pela luta constante, o destino parecia ter um senso de humor particularmente cruel. Órfã, recém-saída do sistema de acolhimento, ela se via encurralada por dívidas que não eram suas e por um futuro que se desenhava sombrio e incerto. Do outro lado da cidade, no epicentro do poder e da riqueza, vivia Arthur Montenegro, um nome que ecoava respeito e temor nos círculos empresariais. Milionário, enigmático e notoriamente frio, ele era um homem acostumado a controlar tudo ao seu redor, exceto, talvez, os fantasmas de seu próprio passado. Em circunstâncias desesperadoras, seus caminhos colidiriam, unidos por um acordo que mudaria suas vidas para sempre, um pacto selado com a promessa de segurança para ela e conveniência para ele. Mas nenhum contrato, por mais bem redigido que fosse, poderia prever as reviravoltas do coração humano ou os segredos guardados sob chaves de gelo. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. O cheiro de desinfetante e de uma tristeza antiga impregnava as paredes do modesto apartamento alugado onde Elisa Santos vivia desde que atingira a maioridade e deixara o orfanato Lar Esperança. Era um cheiro que ela associava à precariedade, à constante sensação de estar por um fio. Aos 18 anos, Elisa possuía uma beleza delicada que parecia deslocada em meio à aspereza de sua realidade. Olhos grandes e expressivos, cor de mel, que já tinham visto mais dificuldades do que a maioria das pessoas veria em uma vida inteira. Cabelos castanhos longos, muitas vezes presos de forma prática, e mãos que, apesar de jovens, carregavam a marca do trabalho árduo. Naquela manhã cinzenta, a pilha de contas sobre a pequena mesa da cozinha parecia mais ameaçadora do que nunca. Eram dívidas de seus pais, falecidos em um trágico acidente de carro 2 anos antes, dívidas que ela descobrira recentemente e que agora recaíam sobre seus ombros frágeis como uma avalanche. O banco ameaçava tomar o pouco que restava, incluindo a pequena casa onde seus pais viveram, um lugar que ela mal conhecia, mas que representava o último vestígio de sua família. Além disso, havia a senhora Clara, a vizinha idosa que a acolhera como uma neta postiça e que agora enfrentava problemas de saúde que exigiam cuidados caros. Elisa trabalhava em 2 empregos de meio período, garçonete em um café e faxineira em um escritório à noite, mas mal conseguia cobrir as despesas básicas, quanto mais as dívidas e os remédios da senhora Clara. O desespero era um nó apertado em sua garganta. Foi nesse cenário de angústia que um advogado de aparência impecável, Dr. Bastos, surgiu em sua porta. Ele representava Arthur Montenegro, um nome que Elisa só conhecia das colunas sociais e das notícias de negócios. Um magnata recluso, conhecido tanto por sua fortuna quanto por sua aparente falta de emoção. A proposta que o advogado apresentou era tão surreal quanto chocante. Arthur Montenegro oferecia quitar todas as suas dívidas, garantir a segurança da casa de seus pais e prover uma generosa quantia mensal para suas despesas e os cuidados da senhora Clara. Em troca, Elisa precisava concordar em se casar com ele. Elisa quase riu pensando ser alguma piada de mau gosto. Casar com o Sr. Montenegro? Por quê? Ela gaguejou, o coração batendo descontrolado contra as costelas. Dr. Bastos manteve a compostura profissional. O Sr. Montenegro tem seus motivos, senhorita Santos. São razões de natureza pessoal e, digamos, estratégica. Ele precisa de uma esposa, uma união estável perante a sociedade, e principalmente perante sua família e conselho de administração. Será um casamento de conveniência, um acordo formal. Haverá um contrato detalhado especificando os termos. Sua vida mudará drasticamente para melhor em termos financeiros. Em troca, você cumprirá o papel de senhora Montenegro publicamente. A mente de Elisa girava.
Casar com um estranho, um homem frio e poderoso que ela nunca vira pessoalmente, parecia uma loucura, uma afronta a tudo que ela sonhara para si. Um amor verdadeiro, uma família construída sobre afeto, não sobre um contrato. Mas então, a imagem das contas, do rosto preocupado da senhora Clara, da ameaça de perder o último elo com seus pais, invadiu seus pensamentos. A liberdade tinha um preço, e talvez aquele fosse o único caminho para comprá-la. E como seria essa vida? Ela perguntou, a voz embargada. Você viveria na mansão Montenegro, teria todas as suas necessidades atendidas. Espera-se que compareça a eventos sociais ao lado do Sr. Montenegro quando solicitado. Fora isso, terá liberdade para seguir seus próprios interesses, desde que não cause escândalos ou manche o nome da família. O contrato terá duração inicial de 5 anos, com possibilidade de renovação ou de solução amigável após esse período, com termos financeiros generosos para você. O advogado fez uma pausa. É uma oferta única, senhorita Santos, uma solução definitiva para seus problemas. Elisa pediu tempo para pensar, embora sentisse a rede se fechando ao seu redor. Naquela noite, ela mal dormiu. Olhava para a foto desbotada de seus pais, imaginando o que eles diriam. Sentia vergonha, medo, mas também uma fagulha de pragmatismo que a sobrevivência lhe ensinara. Não era sobre ela, era sobre honrar a memória deles, cuidando do pouco que restou, e garantir que a senhora Clara tivesse o tratamento que merecia. No dia seguinte, com o coração pesado, mas a decisão tomada, ela contatou o Dr. Bastos. Eu aceito. O encontro com Arthur Montenegro foi marcado para dali a 2 dias no escritório principal das empresas Montenegro, um arranha-céu imponente que parecia perfurar as nuvens. Elisa vestiu sua melhor roupa, um vestido simples, mas limpo e passado, e sentiu-se minúscula ao entrar no lobby luxuoso de mármore e vidro. Arthur Montenegro a recebeu em sua sala, um espaço vasto com uma vista panorâmica da cidade. Ele era exatamente como as raras fotos o mostravam. Alto, de porte atlético contido em um terno cinza perfeitamente cortado, cabelos escuros alinhados e olhos de um azul tão gélido que pareciam capazes de congelar. Não havia sorriso em seus lábios, nenhuma expressão de boas-vindas, apenas uma análise fria e rápida. Senhorita Santos, ele disse, a voz grave e controlada, sem qualquer inflexão de calor. Ele não se levantou, nem ofereceu a mão. Apontou para a cadeira à frente de sua enorme mesa de mogno. Elisa sentou-se, as mãos suando frio no colo. Ele parecia uma escultura de gelo, imponente e inacessível. Dr. Bastos me informou de sua decisão. Arthur continuou, os olhos fixos nos dela, como se tentasse ler sua alma, ou talvez apenas avaliar sua adequação ao papel. Espero que compreenda a natureza deste acordo. É estritamente um negócio. Sentimentos não fazem parte da equação. Lealdade, discrição e cumprimento do seu papel público são tudo o que exijo. Eu entendo, Sr. Montenegro. Elisa conseguiu dizer, a voz mais firme do que esperava. Ótimo. Ele pegou uma pasta sobre a mesa. Este é o contrato. Leia-o atentamente. Seus termos são claros. Todas as suas dívidas serão quitadas imediatamente após a assinatura. A casa de seus pais será transferida para seu nome, livre de ônus. Você receberá uma mesada substancial. Em troca, você será minha esposa perante o mundo. O casamento ocorrerá em 2 semanas, de forma discreta, apenas com os advogados e testemunhas necessárias. Ele empurrou a pasta pela mesa. Há cláusulas sobre confidencialidade, comportamento público e, claro, a duração e os termos de uma eventual dissolução. Tudo muito claro. Elisa pegou a pasta, os dedos tremendo levemente. O peso daquelas páginas parecia o peso de sua própria vida sendo negociada. 2 semanas, ela repetiu, surpresa pela rapidez. Não vejo razão para adiamentos, respondeu Arthur impassível. Quanto antes resolvermos isso, melhor. Alguma pergunta? A mente de Elisa estava em branco. Havia 1000 perguntas, mas nenhuma parecia apropriada ou segura para fazer aquele homem que exalava uma aura de controle absoluto. Ela apenas balançou a cabeça negativamente. Bom, Dr. Bastos cuidará dos detalhes práticos. Você será contatada em breve sobre os preparativos. Pode ir. A dispensa foi tão abrupta quanto a recepção.
Elisa levantou-se, sentindo as pernas bambas. Ao sair da sala, sentiu o olhar frio de Arthur Montenegro em suas costas, não como o de um futuro marido, mas como o de um CEO avaliando um novo ativo. No elevador, enquanto descia do Olimpo de vidro e aço para o mundo real, ela se permitiu chorar silenciosamente. Tinha acabado de vender sua liberdade e seus sonhos por segurança. Esperava, desesperadamente, que o preço não fosse alto demais. Nos dias seguintes, a vida de Elisa se transformou em um turbilhão organizado por terceiros. O Dr. Bastos e uma assistente pessoal designada por Arthur, uma mulher eficiente chamada Helena, cuidaram de tudo. As dívidas foram pagas, a situação da casa resolvida, e uma conta bancária foi aberta em nome de Elisa com um depósito inicial que a deixou tonta. Ela pôde, finalmente, garantir os melhores cuidados para a senhora. Clara, que, apesar de grata, olhava para Elisa com uma preocupação que espelhava a própria incerteza da jovem. Elisa teve que escolher um vestido de noiva, algo simples e elegante, sugeriu Helena, para a cerimônia civil íntima. Não houve prova de bolo, escolha de flores ou lista de convidados. Era um casamento esvaziado de toda a alegria e significado que ela um dia imaginara. Ela viu Arthur Montenegro apenas mais uma vez antes do casamento, em um jantar formal arranjado para que conhecessem os poucos membros do conselho que precisavam ser informados da feliz união. Arthur foi cortês, mas distante. Ele a apresentou como sua noiva com a mesma naturalidade com que apresentaria um novo projeto. Elisa desempenhou seu papel, sorrindo timidamente, respondendo a perguntas educadas sobre como se conheceram, uma história cuidadosamente fabricada por Helena sobre um encontro casual em uma galeria de arte. Elisa amava a arte. Era um dos poucos detalhes verdadeiros. Naquele jantar, ela observou Arthur. A forma como ele dominava a conversa sem levantar a voz, a maneira como seus olhos calculistas avaliavam cada pessoa na sala, a barreira invisível que ele mantinha ao redor de si. Ninguém parecia ousar se aproximar demais, nem mesmo os homens que claramente o respeitavam ou temiam. Quem era aquele homem? O que o levara a precisar de um casamento arranjado com uma órfã desconhecida? Ele mencionara razões pessoais e estratégicas. Que razões seriam essas? Enquanto comia mecanicamente uma sobremesa sofisticada que mal conseguia saborear, Elisa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Estava prestes a se casar com um enigma, um homem que era um cofre trancado de emoções e segredos. A segurança que comprara parecia, naquele momento, uma gaiola dourada, e ela estava prestes a entrar nela, sem saber o que a esperava do outro lado da porta. O medo era palpável, mas a engrenagem do acordo já estava em movimento, e não havia como voltar atrás. A data do casamento se aproximava, inexorável como o destino que a levara até ali. O dia do casamento amanheceu frio e nublado, um reflexo perfeito do estado de espírito de Elisa. A cerimônia foi realizada na própria mansão Montenegro, em uma sala de estar formal que fora minimamente decorada com arranjos de flores brancas, tão elegantes quanto impessoais. Os únicos presentes eram Elisa, Arthur, o Dr. Bastos, Helena, um juiz de paz e duas testemunhas que Elisa nunca tinha visto antes, provavelmente funcionários de confiança de Arthur. Não havia família, amigos, música festiva ou lágrimas de alegria. Apenas a formalidade de um contrato sendo selado legalmente. Elisa usava um vestido de seda marfim, simples e de corte reto, que Helena havia escolhido. Seus cabelos estavam presos em um coque baixo e a maquiagem era discreta. Ela se sentia como uma atriz em uma peça para a qual não fizera audição. Ao seu lado, Arthur estava impecável em um terno escuro, sua expressão tão indecifrável quanto sempre. Ele pronunciou seus votos com voz firme e clara, sem qualquer traço de emoção. Quando chegou a vez de Elisa, sua voz tremeu ligeiramente ao dizer "aceito", as palavras soando ocas em seus próprios ouvidos. A troca de alianças foi rápida, quase mecânica. O anel de platina, com um diamante discreto, pareceu pesado e frio em seu dedo. Não houve beijo após o "pode beijar a noiva". O juiz, talvez percebendo a atmosfera tensa, simplesmente pulou essa parte, oferecendo um sorriso contido e os parabéns formais. Assim que os documentos foram assinados,
e as testemunhas dispensadas, Arthur virou-se para Elisa. Helena irá acompanhá-la aos seus aposentos. Instale-se. Jantaremos às 8. Sem mais palavras, ele se retirou, provavelmente para seu escritório dentro da mansão, voltando ao seu mundo de negócios como se nada extraordinário tivesse acontecido. Elisa ficou parada por um momento, o anel frio em seu dedo, o silêncio da enorme sala ecoando o vazio em seu peito. Casada. Era a senhora Montenegro, mas nada parecia real. Helena a conduziu escada acima por um corredor amplo e silencioso, decorado com obras de arte abstrata e móveis minimalistas. Tudo era luxuoso, impecável, mas frio. Não havia fotos de família, nenhum toque pessoal que indicasse que pessoas realmente viviam ali. Parecia mais um hotel de luxo ou um museu. Estes são seus aposentos, senhora Montenegro, disse Helena, abrindo uma porta dupla. O quarto era, na verdade, uma suíte. Vasto, elegantemente decorado em tons de creme e cinza, com uma cama king size coberta por lençóis de seda, uma área de estar com sofás confortáveis, uma penteadeira e um closet gigantesco, já abastecido com roupas, sapatos e acessórios que claramente não eram dela. Todos de grifes caras, escolhidos por Helena ou outra pessoa designada por Arthur. Havia também um banheiro de mármore que parecia saído de uma revista de arquitetura. O quarto do Sr. Montenegro fica no final do corredor, Helena informou de forma prática. Ele preza muito por sua privacidade e espaço pessoal. Se precisar de alguma coisa, pode usar o intercomunicador para chamar a mim ou a governanta, Sra. Sofia. A menção aos quartos separados não surpreendeu Elisa, dada a natureza do acordo, mas ainda assim, a frieza da logística a atingiu. Ela era uma peça decorativa naquela casa imensa, alojada em sua própria ala. Obrigada, Helena, Elisa murmurou. Assim que a assistente saiu, fechando a porta suavemente atrás de si, Elisa caminhou até a enorme janela que dava vista para os jardins meticulosamente cuidados da mansão. Árvores altas, canteiros de flores perfeitamente alinhados, uma fonte de pedra, tudo belo, mas formal, controlado, como o dono da casa. Ela se sentou na beira da cama macia, sentindo-se completamente perdida. Tirou os sapatos de salto que machucavam seus pés e encolheu-se, abraçando os próprios joelhos. Era isso, sua nova vida. Uma gaiola dourada. Tinha segurança, conforto material, mas sentia-se mais sozinha do que nunca. As horas se arrastaram. Elisa explorou sua suíte, abriu o closet e viu roupas que nunca imaginaria usar. Produtos de beleza caríssimos no banheiro. Tentou ler um dos livros deixados em uma mesinha, mas não conseguia se concentrar. A fome começou a apertar, mas ela hesitou em usar o intercomunicador. Sentia-se uma intrusa. Finalmente, perto das 8, ela escolheu um vestido simples do closet, um modelo azul marinho de tecido leve, e prendeu os cabelos novamente. Respirou fundo e saiu do quarto, seguindo pelo corredor silencioso em direção à escadaria principal. A casa estava estranhamente quieta, apesar de saber que havia empregados em algum lugar. Encontrou Arthur na sala de jantar formal, uma mesa longa e polida, posta para 2 nas extremidades opostas. Ele já estava sentado, lendo algo em um tablet. Levantou os olhos quando ela entrou, um olhar breve e inexpressivo. Sente-se, ele disse, indicando a cadeira na outra ponta da mesa. O jantar foi servido por uma senhora de cabelos grisalhos e expressão gentil, que se apresentou como Sra. Sofia, a governanta. A comida era deliciosa. Pratos sofisticados que Elisa mal conseguia identificar, mas a refeição foi consumida em um silêncio quase absoluto. Arthur não fazia menção ao casamento, nem perguntava sobre o dia dela. Ele comia com eficiência, os olhos ocasionalmente voltando para o tablet ao lado de seu prato. Elisa tentou iniciar uma conversa algumas vezes. Os jardins são muito bonitos, comentou ela. Foram projetados por um paisagista renomado. Ele respondeu, sem tirar os olhos do tablet. A Sra. Sofia parece muito gentil. Ela está com a família há muitos anos, é eficiente. As respostas eram curtas, factuais, desencorajando qualquer tentativa de diálogo real. Elisa sentiu um nó de frustração e solidão se formar em sua garganta. Era pior do que imaginara. Não era apenas um casamento de conveniência, era um casamento com um fantasma, um homem presente fisicamente, mas completamente ausente em qualquer outro sentido.
Quando a sobremesa foi servida e comida no mesmo silêncio constrangedor, Arthur finalmente desligou o tablet e olhou para ela, seus olhos azuis frios parecendo atravessá-la. Terminamos, ele anunciou, como se estivesse encerrando uma reunião de negócios. Como deve imaginar, sendo esta a nossa noite de núpcias, há certas expectativas sociais, mesmo que apenas entre os funcionários mais próximos. Ele fez uma pausa, e pela primeira vez Elisa detectou uma sombra de algo. Hesitação? Desconforto? Em sua expressão controlada. Peço que me acompanhe até meus aposentos por um breve momento. Depois, você estará livre para retornar ao seu quarto. O coração de Elisa disparou. Noite de núpcias. Apesar do acordo, apesar da frieza, a implicação daquelas palavras a deixou tensa. O que ele esperava? Que tipo de encenação seria necessária? Ela apenas assentiu, incapaz de falar. Ele se levantou, e ela o seguiu para fora da sala de jantar, subindo novamente a grande escadaria. O corredor parecia mais longo e sombrio à noite. Ele parou diante de uma porta idêntica à dela, no final do corredor oposto. Abriu-a e fez um gesto para que ela entrasse. O quarto de Arthur era surpreendentemente semelhante ao dela em tamanho e layout, mas a decoração era mais escura, mais masculina, tons de cinza chumbo, madeira escura, couro. Havia uma estante cheia de livros, uma mesa de trabalho com um computador e papéis organizados, e a mesma vista impressionante dos jardins, agora iluminados suavemente. A cama king size estava impecavelmente arrumada. O ar parecia carregado de uma tensão diferente daquela do jantar. Arthur não a convidou a sentar. Ele caminhou até a janela, de costas para ela, olhando para a escuridão lá fora. Por um longo momento, o silêncio pairou no ar, pesado e expectante. Elisa permaneceu perto da porta, sem saber o que fazer ou dizer, o coração martelando no peito. Finalmente ele se virou. Sua expressão era ilegível, talvez um pouco mais tensa do que o normal. Seus olhos azuis encontraram os dela, e havia uma intensidade ali que a assustou e a intrigou ao mesmo tempo. Elisa, ele começou, usando o nome dela pela primeira vez desde que se conheceram, a voz mais baixa do que o usual. Há algo que você precisa saber. Algo que não constava explicitamente no contrato, mas que é fundamental para o nosso arranjo. Elisa prendeu a respiração, um pressentimento gelado percorrendo seu corpo. O quê? Que segredo poderia ser tão importante, a ponto de ser revelado apenas agora, na noite de núpcias, a portas fechadas? Arthur desviou o olhar por um instante, fixando-o em um ponto qualquer da parede, como se reunir as palavras fosse difícil até mesmo para ele, o mestre do controle. Então ele a encarou novamente, a frieza habitual retornando como uma máscara, mas talvez um pouco rachada nas bordas. Este casamento, ele disse, a voz firme, mas carregada de uma nota sombria, é, e sempre será, uma fachada, em todos os sentidos, incluindo o mais íntimo. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Não haverá consumação. Nunca. Elisa piscou, processando a declaração. Choque e confusão a invadiram. Não por desejo ou expectativa romântica. Ela não nutria ilusões sobre isso, mas pela finalidade na voz dele, pela natureza explícita daquela condição. Eu não entendo, ela conseguiu sussurrar. Arthur passou a mão pelos cabelos, um gesto raro de agitação. É simples. Eu sou incapaz, ou melhor, indisposto, a manter esse tipo de relacionamento. As razões são minhas e irrelevantes para o nosso acordo. O importante é que você entenda que nossa convivência se limitará a aparições públicas e a uma coexistência civilizada dentro desta casa. Viveremos vidas separadas sob o mesmo teto, quartos separados, rotinas separadas. Um turbilhão de perguntas surgiu na mente de Elisa. Por quê? Incapaz? Indisposto? Havia uma história ali, uma ferida profunda que ele escondia sob camadas de gelo. A frieza dele não era apenas um traço de personalidade, era uma muralha erguida por uma razão poderosa. Mas, por que se casar então? Ela perguntou, a voz ainda um fio. Por que passar por tudo isso? Os olhos de Arthur endureceram novamente, a vulnerabilidade momentânea desaparecendo. Como eu disse, tenho minhas razões. Pressões familiares,
exigências do conselho, a necessidade de apresentar uma imagem de estabilidade. Um casamento, mesmo que apenas no papel, resolve esses problemas. Sua presença ao meu lado é suficiente para cumprir esse propósito. Ele deu um passo em direção a ela, parando a uma distância respeitosa, mas imponente. Este é o segredo, Elisa. O verdadeiro termo não escrito do nosso acordo. Ninguém mais precisa saber disso. Para o mundo, seremos um casal. Aqui dentro, seremos dois estranhos vivendo em proximidade. Você pode aceitar isso? O choque inicial começou a dar lugar a uma estranha mistura de alívio e profunda tristeza. Alívio por não ter que enfrentar a intimidade forçada com aquele homem frio. Tristeza pela solidão inerente àquele arranjo, pela confirmação de que estava presa em um casamento que era uma mentira completa, desprovido não apenas de amor, mas de qualquer conexão humana básica, e uma ponta de curiosidade dolorosa sobre o que teria transformado Arthur Montenegro naquele homem quebrado, incapaz de se conectar. Ela olhou nos olhos azuis dele, buscando qualquer sinal de sentimento por trás da máscara impassível. Não encontrou nada, apenas um vazio controlado. Engoliu em seco, a realidade de sua situação pesando sobre ela. Sim, ela respondeu, a voz baixa, mas firme. Eu posso aceitar isso. Um quase imperceptível relaxar de ombros em Arthur foi a única indicação de que ele ouvira. Bom, então estamos entendidos. Ele fez um gesto em direção à porta. Você pode ir para o seu quarto agora. Tenha uma boa noite, senhora Montenegro. O uso formal do título soou como um golpe final. Elisa saiu do quarto dele sem olhar para trás, fechando a porta suavemente. Caminhou pelo corredor silencioso até sua própria suíte luxuosa, sentindo-se mais vazia e confusa do que nunca. A noite de núpcias terminara antes mesmo de começar, com a revelação de um segredo que redefinia completamente sua já estranha nova vida. Ela estava casada com um milionário frio, sim, mas a realidade era ainda mais complexa e desoladora do que imaginara. O segredo chocante não era uma conspiração externa, mas uma ferida interna profunda em seu marido, uma ferida que garantia que eles permaneceriam para sempre distantes, mesmo sob o mesmo teto. A gaiola dourada tinha grades mais fortes do que ela pensava. Os dias que se seguiram à revelação na noite de núpcias se transformaram em semanas, e as semanas em meses, marcados por uma rotina de coexistência silenciosa e distante. Elisa e Arthur viviam sob o mesmo teto imponente, mas em universos paralelos. Compartilhavam algumas refeições, principalmente o jantar, em um silêncio que Elisa passou a preencher com seus próprios pensamentos, já que qualquer tentativa de conversa era recebida com respostas monossilábicas ou um silêncio glacial por parte de Arthur. Ele saía cedo para o trabalho e voltava tarde, muitas vezes se trancando em seu escritório ou em seus aposentos. A mansão, apesar de sua beleza e luxo, começou a parecer cada vez mais uma prisão para Elisa. As paredes altas, os corredores silenciosos, a decoração impecável, tudo contribuía para uma sensação de isolamento. Os empregados eram discretos e eficientes, liderados pela senhora Sofia, que tratava Elisa com uma gentileza respeitosa, mas cautelosa. Era como se todos na casa tivessem recebido instruções implícitas para manter distância, para não perturbar a ordem estabelecida pelo Sr. Montenegro. Elisa tentava preencher seus dias. Com a segurança financeira garantida, ela não precisava mais trabalhar nos empregos exaustivos de antes. Visitava a Sra. Clara regularmente, levando flores e garantindo que seus cuidadores estivessem fazendo um bom trabalho. A melhora na saúde da vizinha idosa era um dos poucos pontos de luz em sua vida. Ela também passou a explorar a vasta biblioteca da mansão, reencontrando um amor antigo pela leitura. Descobriu uma paixão adormecida por jardinagem, passando horas nos jardins bem cuidados, mas sentindo falta de um toque mais pessoal, mais selvagem. Com a permissão relutante de Arthur, transmitida via Helena, ela começou a cuidar de um pequeno canteiro nos fundos da propriedade, plantando flores mais coloridas e menos formais. Um pequeno ato de rebeldia silenciosa contra a rigidez daquele lugar. Foi na biblioteca que ela teve o primeiro vislumbre de um Arthur diferente. Em uma noite chuvosa, ao procurar um livro, ela o encontrou sentado em uma poltrona de couro em um canto escuro,
não com um relatório de negócios, mas com um livro de poesia clássica nas mãos. Ele pareceu surpreso ao vê-la, fechando o livro rapidamente, a máscara de frieza se recompondo instantaneamente. Mas por um segundo, Elisa viu algo em seus olhos, uma melancolia, uma profundidade que ele normalmente escondia. Ele se levantou e saiu sem dizer palavra, mas o incidente ficou na mente de Elisa. O magnata implacável lia poesia. Outra descoberta aconteceu por acaso. Explorando uma ala menos usada da mansão, ela encontrou uma porta trancada. A curiosidade a levou a perguntar à senhora Sofia sobre ela. A governanta hesitou, desconfortável. É o antigo quarto de música, senhora Montenegro. O senhor Arthur, ele não gosta que entrem lá. Está trancado há muitos anos. Um quarto de música trancado. Aquilo aguçou ainda mais a curiosidade de Elisa. Arthur, o homem de gelo, tinha alguma ligação com música. Ela se lembrou de ter visto um piano de cauda coberto por um lençol em uma das salas de estar raramente usadas. Apesar da distância imposta, havia os eventos sociais obrigatórios. Galas de caridade, jantares de negócios, recepções. Nessas ocasiões, Arthur e Elisa desempenhavam seus papéis com perfeição ensaiada. Ele era um marido atento, embora reservado, oferecendo o braço, puxando a cadeira, mantendo uma mão possessiva, mas fria, na base das costas dela. Elisa, por sua vez, tornara-se adepta do sorriso educado, das respostas vagas e da aparência de uma esposa feliz e serena. Ninguém desconfiava da farsa. Para o mundo exterior, eram o senhor e a senhora Montenegro, um casal poderoso e enigmático. Foi em um desses eventos, uma gala beneficente, que algo mudou sutilmente. Um empresário rival de Arthur, um homem conhecido por sua falta de escrúpulos chamado Victor Martel, aproximou-se de Elisa enquanto Arthur estava momentaneamente distraído em uma conversa. Martel era charmoso de uma forma predatória, seus olhos avaliando Elisa de um jeito que a deixou desconfortável. Senhora Montenegro, ele disse com um sorriso oleoso. Uma surpresa agradável ver que Arthur finalmente encontrou alguém para aquecer sua fortaleza de gelo. Deve ter um talento especial. Elisa forçou um sorriso. Meu marido tem muitas qualidades, Sr. Martel. Oh, eu não duvido, Martel riu, aproximando-se um pouco mais. Mas todos nós temos nossos segredos, não é? Nossas vulnerabilidades. Ele olhou significativamente na direção de Arthur. Antes que Elisa pudesse responder, sentiu uma presença imponente ao seu lado. Arthur havia retornado, seu rosto uma máscara de frieza polida, mas seus olhos azuis fixos em Martel tinham um brilho perigoso. Martel, Arthur disse a voz baixa e cortante. Algum problema? Nenhum, Montenegro. Apenas parabenizando-o por sua adorável esposa. Martel recuou ligeiramente, o sorriso vacilando sob o olhar de Arthur. Minha esposa e eu estávamos de saída, Arthur declarou colocando a mão firmemente no braço de Elisa, um gesto que era tanto de posse quanto de proteção. Ele a conduziu para longe de Martel sem esperar resposta, a tensão irradiando dele. No carro, a caminho de casa, o silêncio era pesado. Elisa podia sentir a raiva contida de Arthur. Fique longe de Victor Martel, ele disse finalmente, a voz dura. Ele é um abutre. Eu não fiz nada. Ele veio falar comigo. Elisa se defendeu, um pouco irritada pela acusação implícita. Arthur olhou para ela, e pela primeira vez, ela viu uma preocupação genuína por trás da frieza. Eu sei, mas ele tentará usá-la para me atingir. Não dê a ele nenhuma oportunidade. Não confie nele. Aquele breve momento de preocupação, aquela admissão de vulnerabilidade, a possibilidade de ser atingido através dela, foi outra pequena rachadura na armadura de Arthur. Elisa percebeu que, embora ele a mantivesse à distância emocionalmente, ele a via como parte de seu território, algo a ser protegido, mesmo que apenas por uma questão de princípio ou estratégia. A curiosidade de Elisa sobre o passado de Arthur e as razões de sua frieza crescia a cada dia. Ela começou a observar mais atentamente. Notou como ele evitava falar sobre sua família, como seu rosto se fechava ainda mais a qualquer menção de seus pais, que ela sabia serem falecidos, ou de qualquer relacionamento anterior. Ela tentou pesquisar online, mas Arthur Montenegro era mestre em controlar sua imagem pública.
Havia poucos detalhes pessoais disponíveis. Um dia, enquanto arrumava alguns livros na biblioteca, um volume mais antigo escorregou de suas mãos, caindo no chão. Ao pegá-lo, uma fotografia desbotada caiu de dentro das páginas. Era uma foto antiga, em preto e branco, de um Arthur muito mais jovem, talvez no final da adolescência, sorrindo abertamente. Um sorriso genuíno e cheio de vida que Elisa nunca tinha visto. Ao lado dele, estava uma jovem de cabelos escuros e olhos brilhantes, rindo, e um casal mais velho, presumivelmente seus pais, ambos com expressões orgulhosas. Pareciam uma família feliz. O que teria acontecido para apagar aquele sorriso do rosto de Arthur e congelar seu coração? Ela ouviu passos no corredor e rapidamente colocou a foto de volta no livro e o livro na estante, o coração acelerado. Era Arthur. Ele parou na porta da biblioteca, observando-a. "Precisa de alguma coisa?" Ele perguntou a voz neutra. "Não, eu só estava organizando", Elisa respondeu, tentando parecer casual. Ele a estudou por um momento. Aqueles olhos azuis penetrantes, parecendo notar mais do que ela gostaria. "O jantar será servido em breve", ele disse, antes de se virar e ir embora. Elisa ficou ali, a imagem da fotografia gravada em sua mente. Aquele jovem sorridente parecia uma pessoa completamente diferente do homem frio e controlado com quem ela era casada. A necessidade de entender, de desvendar o mistério de Arthur Montenegro, tornou-se mais forte. Não era amor, ainda não, mas era uma conexão nascente, uma faísca de curiosidade e talvez compaixão que começava a aquecer o gelo da indiferença. Ela sentia que por trás da fachada de milionário frio havia uma história de dor esperando para ser descoberta, e uma parte dela, contra toda a lógica, queria ser a pessoa a ouvi-la. A coexistência gelada continuava, mas pequenas fissuras começavam a aparecer na muralha entre eles. A descoberta da fotografia na biblioteca marcou um ponto de inflexão para Elisa. A imagem daquele Arthur mais jovem, feliz e despreocupado, assombrava seus pensamentos. Contrastava tão violentamente com o homem recluso e emocionalmente blindado que ela conhecia, que a curiosidade se transformou em uma necessidade quase obsessiva de entender o que havia causado tamanha transformação. Ela começou a observar Arthur com mais atenção, procurando por outras rachaduras em sua armadura. Notou pequenas coisas. A forma como ele tensionava os ombros quando o nome de seu pai era mencionado em conversas de negócios. O olhar distante que às vezes turvava seus olhos azuis quando pensava estar sozinho. A maneira como evitava certos corredores da mansão, incluindo o que levava ao quarto de música trancado. Sua própria presença na casa também começou a causar pequenas mudanças. Seu canteiro de flores nos fundos florescia com cores vibrantes, um contraste alegre com a formalidade do resto do jardim. Senhora Sofia, percebendo o gosto de Elisa por comidas mais simples e caseiras, ocasionalmente incluía pratos que lembravam a infância da jovem no cardápio. E Elisa notou que Arthur, embora nunca comentasse, não parecia se importar. Às vezes, à noite, Elisa se sentava ao piano coberto na sala de estar e tocava melodias suaves que aprendera sozinha no orfanato. Ela nunca soube se Arthur ouvia, mas sentia uma necessidade de preencher o silêncio da casa com algo que viesse dela. Uma noite, durante mais um jantar silencioso, Elisa decidiu arriscar. "Arthur", ela começou, a voz um pouco hesitante. "Eu estava pensando, talvez pudéssemos abrir o quarto de música." Arthur, que estava mexendo distraidamente em sua comida, congelou. Seus olhos se ergueram lentamente para encontrar os dela, e a frieza neles era tão intensa que Elisa quase recuou. "Por quê?" Ele perguntou a voz perigosamente baixa. Eu gosto de música", Elisa respondeu, tentando manter a calma. "Pensei que talvez pudesse usar o piano que está lá, se houver um." "Há um piano na sala de estar", ele retrucou, a mandíbula tensa. "Sim, mas Senhora Sofia disse que aquele quarto está fechado há muito tempo. Pensei que talvez..." "Aquele quarto permanecerá fechado", Arthur a interrompeu, a voz final, não deixando espaço para a argumentação. "Não toque mais nesse assunto." Ele se levantou abruptamente da mesa, deixando a refeição pela metade, e saiu da sala de jantar sem outra palavra. A reação violenta dele apenas confirmou as suspeitas de Elisa.
Aquele quarto guardava memórias dolorosas, provavelmente ligadas à família da fotografia. A dor dele era palpável, mesmo através da raiva. Em vez de se sentir intimidada, Elisa sentiu uma pontada de compaixão misturada à sua frustração. Alguns dias depois ocorreu outro incidente, que abalou ainda mais as muralhas entre eles. Elisa estava no jardim, cuidando de suas flores, quando ouviu um barulho vindo da entrada lateral da propriedade. Curiosa, ela se aproximou e viu Victor Martel tentando convencer o segurança a deixá-lo entrar, alegando ter um assunto urgente para tratar com Arthur. O segurança estava irredutível, seguindo ordens claras. Martel, ao ver Elisa, mudou sua tática. Senhora Montenegro, que bom vê-la. Talvez possa me ajudar? Tenho informações cruciais para Arthur sobre um investimento. Ele vai querer ouvir. Lembrando-se do aviso de Arthur, Elisa hesitou. O Sr. Montenegro está ocupado. Sugiro que marque uma reunião pelo escritório. Isso é muito formal para algo tão pessoal. Martel insistiu com um brilho malicioso nos olhos. Tem a ver com o passado dele. Algo que ele talvez não queira que você saiba. Nesse momento, Arthur apareceu na porta dos fundos, atraído pela comoção. Sua expressão escureceu ao ver Martel ali, perto de Elisa. Martel, o que significa isso? Eu dei ordens claras para que você não fosse admitido nesta propriedade. Calma, Montenegro, disse Martel, levantando as mãos em falsa rendição. Eu só queria compartilhar algumas lembranças sobre como certos negócios foram feitos no passado, como algumas fortunas foram construídas sobre a ruína de outras, talvez sobre um certo acidente de carro. O rosto de Arthur perdeu toda a cor. Ele deu um passo à frente, a fúria emanando dele como ondas de calor. Saia daqui, agora. Só pensei que sua adorável esposa gostaria de saber a verdade sobre a origem de todo esse luxo, Martel provocou, olhando diretamente para Elisa. Pergunte a ele sobre os Santos, seus pais. Elisa sentiu o chão sumir sob seus pés. Meus pais. O que Arthur teria a ver com o acidente que matou seus pais? O choque a paralisou. Arthur agiu rapidamente. Com uma velocidade surpreendente, ele agarrou Martel pelo colarinho, a fúria transformando seu rosto em uma máscara assustadora. Eu disse para sair! Ele empurrou Martel com força em direção ao portão, onde o segurança interveio para escoltá-lo para fora. Quando Arthur se virou ofegante, sua máscara de controle estava em frangalhos. Ele viu a expressão de choque e horror no rosto de Elisa. A acusação silenciosa nos olhos dela o atingiu mais do que qualquer golpe físico. Elisa, não é o que você está pensando. Ele começou a voz rouca. O que ele quis dizer, Arthur? Elisa perguntou, a voz tremendo, lágrimas começando a brotar em seus olhos. O que você tem a ver com meus pais? Com o acidente? O medo e a desconfiança a invadiram, gelando seu sangue. Teria sido tudo uma armação? O casamento? A ajuda financeira? Seria uma forma de compensação por algo terrível? Arthur passou as mãos pelo rosto, parecendo subitamente exausto, derrotado. Vamos entrar. Eu vou explicar. Ele a conduziu quase a apoiando de volta para dentro da mansão, para a biblioteca, o lugar onde ela encontrara a primeira pista de seu passado. Ele fechou a porta, criando uma bolha de privacidade tensa. Pediu que ela se sentasse, mas Elisa permaneceu de pé, os braços cruzados esperando, temendo a verdade. Arthur não se sentou. Ele andou de um lado para o outro por um momento, reunindo coragem. Finalmente parou e a encarou, a dor e o arrependimento evidentes em seus olhos agora desprotegidos. Martel é um canalha mentiroso, ele começou. Mas ele tocou em uma ferida real. Meu pai, ele era um homem implacável nos negócios. Brilhante, mas ruthless. Há alguns anos antes de falecer, ele estava envolvido em uma aquisição hostil de uma pequena empresa de tecnologia promissora. Uma empresa fundada por um casal, os Santos. O coração de Elisa parou. Seus pais. Arthur continuou, a voz pesada. Meu pai usou táticas agressivas, pressionou-os financeiramente, levou-os à beira da falência. Eu descobri sobre isso tarde demais. Tentei intervir, argumentei com ele, mas ele não me ouviu. Ele via tudo como negócios, sem considerar o custo humano. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Seus pais estavam sob um estresse imenso por causa disso. O acidente aconteceu pouco depois.
Não sei se o estresse contribuiu, se estavam distraídos. Nunca saberemos, mas eu sempre me senti responsável. Indiretamente, mas responsável. A agressividade do meu pai, das empresas Montenegro, criou o ambiente que levou àquela pressão insuportável sobre eles. Elisa sentiu as lágrimas escorrerem livremente pelo rosto. A dor da perda de seus pais se misturava agora com a complexidade daquela revelação. Não fora Arthur diretamente, mas a fortuna dele, a empresa dele, estava manchada pela dor de sua família. Depois que meu pai morreu e eu assumi o controle total, Arthur continuou, a voz embargada pela primeira vez. Eu tentei encontrar você. Queria compensar de alguma forma, mas discretamente. Não consegui localizá-la até recentemente, quando soube de suas dificuldades através de um relatório de uma fundação que apoiamos, que tinha conexões com o orfanato. As dívidas que você herdou eram remanescentes da pressão que meu pai exerceu sobre a empresa de seus pais. Tudo começou a fazer sentido. O casamento arranjado não era apenas por conveniência ou pressão familiar. Era a forma distorcida de Arthur tentar reparar um erro do passado, um erro que o assombrava. Era sua penitência. Então, o casamento foi por culpa? Elisa perguntou, a voz embargada. Arthur olhou para ela e a dor em seus olhos era profunda. No início, sim. Foi a única maneira que encontrei de garantir sua segurança, de tirar o peso daquelas dívidas de você, sem expor a história, sem causar um escândalo que mancharia a memória do meu pai. Apesar de tudo, ele ainda era meu pai, e prejudicaria a empresa. Pareceu a solução mais controlada. Ele hesitou. Mas, Elisa, as coisas mudaram. Ele deu um passo hesitante em direção a ela. Viver com você, mesmo à distância, ver sua força, sua bondade apesar de tudo que passou, sua capacidade de trazer um pouco de luz para esta casa, isso me afetou. A culpa ainda existe, mas não é mais a única razão pela qual eu quero que você esteja aqui. A confissão pairou no ar entre eles. A verdade, dolorosa como era, tinha quebrado a última barreira de gelo. Elisa viu Arthur não mais como um milionário frio e calculista, mas como um homem assombrado pelo passado, lutando contra seus próprios demônios, capaz de sentir culpa, remorso e talvez algo mais. E a sua incapacidade? Elisa perguntou suavemente, referindo-se à revelação da noite de núpcias. Tem a ver com isso? Com seu passado? Arthur desviou o olhar, uma sombra de dor ainda mais profunda cruzando seu rosto. Tem a ver com perda, com a forma como meu pai controlava tudo, até mesmo minha vida pessoal, com uma traição que sofri logo após a morte dele, que me fez fechar para qualquer tipo de vulnerabilidade emocional ou física. Ele respirou fundo. Eu construí muralhas altas, Elisa, para me proteger. A frieza se tornou minha armadura. Naquele momento, na biblioteca silenciosa, cercados por livros e segredos revelados, Elisa e Arthur não eram mais apenas o órfão e o milionário ligados por um acordo. Eram duas almas feridas, confrontando verdades dolorosas. A raiva e a desconfiança de Elisa começaram a dar lugar a uma compreensão complexa e a uma empatia inesperada. A muralha de Arthur havia rachado, revelando o homem vulnerável por trás dela. E ao fazer isso, sem perceber, ele havia criado uma abertura não apenas para a dor, mas talvez também para a cura. A pergunta agora era se eles teriam coragem de atravessar essa abertura juntos. A confissão na biblioteca foi um divisor de águas. A verdade, embora dolorosa, dissipou a névoa de segredos e mal-entendidos que pairava entre Elisa e Arthur. A dinâmica na mansão mudou, não da noite para o dia, mas gradualmente, como o sol da manhã derretendo o gelo. O silêncio nos jantares tornou-se menos tenso, pontuado por conversas hesitantes. Arthur começou a compartilhar fragmentos de seu dia, perguntando sobre o dela, sobre suas visitas à Sra. Clara ou seus progressos no jardim. Elisa, por sua vez, sentia-se mais à vontade para expressar suas opiniões, para ser ela mesma naquela casa que começava, timidamente, a sentir como um lar. Arthur fez um esforço consciente para baixar suas defesas. Começou a passar menos tempo trancado no escritório quando estava em casa, às vezes juntando-se a Elisa na sala de estar,
lendo em silêncio enquanto ela desenhava, um hobby que ela retomara, ou ouvia música suavemente. Ele ainda era reservado. A frieza, uma segunda pele difícil de abandonar completamente, mas havia vislumbres mais frequentes do homem por trás da máscara, um senso de humor seco que raramente aparecia, um interesse genuíno quando Elisa falava sobre arte ou livros, uma proteção feroz que ele demonstrava não só em relação a ela, mas também aos poucos que considerava leais, como a senhora Sofia. Um dia, Elisa reuniu coragem e tocou novamente no assunto proibido. Arthur, sobre o quarto de música. Ele suspirou, mas desta vez não houve raiva. Apenas uma profunda tristeza em seus olhos. Era da minha mãe, ele disse suavemente. Ela era musicista. Tocava piano maravilhosamente. Aquele quarto era o refúgio dela. Depois que ela e meu pai morreram em um acidente de avião quando eu tinha 20 anos, eu não consegui mais entrar lá. Tranquei a porta e deixei o passado trancado com ela. A revelação atingiu Elisa. Outra perda trágica marcando a vida dele. A fotografia que ela encontrara fazia ainda mais sentido agora. Ele perdera não apenas os pais, mas também a alegria e a música de sua vida naquela época. Sinto muito, Arthur, Elisa disse, a compaixão genuína em sua voz. Perder os pais é uma dor que eu conheço. Ele olhou para ela e naquele olhar compartilhado de perda, uma nova camada de entendimento se formou entre eles. Talvez, ele disse, após um longo silêncio, seja hora de abrir a porta. No dia seguinte, ele mesmo buscou a chave com a senhora Sofia, e juntos abriram a porta do quarto de música pela primeira vez em mais de uma década. A poeira cobria tudo como um véu, mas a luz do sol que entrava pela janela revelava um espaço outrora belo, com um magnífico piano de cauda no centro, partituras amareladas em uma estante e uma poltrona perto da janela. O ar estava pesado com memórias. Arthur ficou parado na soleira, incapaz de entrar completamente. Elisa entrou devagar com reverência. Passou os dedos sobre as teclas empoeiradas do piano. Era aqui que ela tocava? Perguntou suavemente. Arthur assentiu, a voz embargada. Todos os dias. Nas semanas seguintes, Elisa, com a ajuda da senhora Sofia, limpou e arejou o quarto. Não mudaram nada de lugar, apenas removeram a poeira do tempo. Um dia, Elisa sentou-se ao piano e começou a tocar uma melodia simples e melancólica. Arthur, que passava pelo corredor, parou para ouvir. Ele não entrou, mas ficou ali encostado no batente da porta, ouvindo a música preencher o espaço silencioso pela primeira vez em anos. Quando Elisa terminou, ele tinha lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, as primeiras que ela ouvia derramar. Ele não tentou escondê-las, apenas olhou para ela um olhar que continha gratidão, dor e uma vulnerabilidade que a tocou profundamente. Aquele momento foi mais íntimo do que qualquer toque físico. A música havia se tornado uma ponte entre suas almas feridas. A relação deles continuou a evoluir. A atração física, que ambos reprimiam, começou a surgir na forma de olhares prolongados, toques acidentais que causavam arrepios, uma consciência crescente da presença um do outro. A revelação de Arthur sobre sua indisposição para a intimidade, ligada à traição e à sua necessidade de controle, ainda pairava entre eles, mas agora parecia menos uma sentença final e mais uma ferida que talvez pudesse cicatrizar com tempo e confiança. Victor Martel não desapareceu completamente. Ele tentou causar problemas nos negócios de Arthur, vazando informações distorcidas para a imprensa sobre a aquisição da empresa dos pais de Elisa. No entanto, Arthur, desta vez com Elisa ao seu lado, enfrentou a situação de forma diferente. Em vez de apenas negar friamente, ele emitiu um comunicado reconhecendo as táticas agressivas usadas por seu pai no passado, expressando arrependimento e detalhando as medidas que a empresa tomara desde então para operar de forma mais ética. Ele protegeu a privacidade de Elisa sem mencioná-la diretamente no contexto da antiga empresa, mas deixou claro seu compromisso com um novo caminho. Sua honestidade, embora arriscada, acabou por fortalecer sua posição e desacreditar Martel. Ver Arthur enfrentar o passado publicamente, assumindo a responsabilidade de forma madura, solidificou os sentimentos de Elisa. O respeito que ela sentia por ele começou a se transformar em algo mais profundo.
Ela via sua luta diária para superar a dor e a desconfiança, seu esforço para se conectar, e admirava sua força interior. Uma noite após um evento social onde tiveram que manter a fachada de casal, eles voltaram para a mansão. No corredor, em frente à porta da suíte de Elisa, Arthur parou. A tensão entre eles era elétrica. Elisa, ele começou, a voz rouca. O que começou como um acordo, para mim tornou-se muito mais. Eu sei que meu passado é complicado, que minhas cicatrizes são profundas. Eu entendo se você... Elisa colocou um dedo suavemente sobre os lábios dele, interrompendo-o. Arthur, ela disse, olhando diretamente nos olhos azuis que agora não pareciam mais tão frios, mas cheios de uma emoção contida. Nós dois temos cicatrizes. Nós dois temos passados que nos moldaram. O que importa é o que escolhemos fazer agora. Ela viu a luta nos olhos dele, o medo da vulnerabilidade contra o desejo de se entregar. Lentamente, ela ficou na ponta dos pés e deu um beijo suave em sua bochecha. Boa noite, Arthur. Ela se virou para entrar em seu quarto, mas a mão dele a segurou gentilmente pelo braço. Ele a virou de volta para si, seus rostos a centímetros de distância. A intensidade no olhar dele era avassaladora. Eu não quero mais que seja apenas um acordo, Elisa. Ele sussurrou, a voz carregada de uma emoção crua que ela nunca ouvira antes. Eu acho que estou me apaixonando por você. O coração de Elisa deu um salto. As palavras que ela secretamente ansiava ouvir, ditas pelo homem que ela aprendera a ver além da fachada fria. Eu também, Arthur, ela respondeu, a voz embargada pela emoção. Eu também. Hesitante, mas com uma ternura infinita, ele inclinou a cabeça e seus lábios se encontraram. Não foi um beijo exigente ou desesperado, mas um encontro terno, cheio de toda a emoção não dita, a dor compartilhada e a esperança recém-descoberta. Foi um beijo que selou não mais um contrato, mas o início de uma promessa. Eles sabiam que o caminho à frente não seria fácil. As cicatrizes de Arthur não desapareceriam magicamente, e a confiança precisaria ser continuamente nutrida. A questão da intimidade física ainda era uma barreira delicada a ser transposta, exigindo paciência e compreensão mútua. Mas naquele momento, parados no corredor silencioso da mansão que agora parecia menos uma gaiola e mais um refúgio em construção, eles escolheram um ao outro. O acordo que os unira por conveniência havia inesperadamente aberto caminho para o coração. A órfã de 18 anos e o milionário frio haviam encontrado um no outro não uma solução para seus problemas, mas uma chance de cura, de conexão e talvez de um amor verdadeiro e duradouro, nascido das circunstâncias mais improváveis. O segredo chocante da noite de núpcias não fora o fim da história, mas apenas o começo de um capítulo muito mais complexo e infinitamente mais esperançoso. A jornada deles estava apenas começando, mas agora eles a enfrentariam juntos. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.